Olá, boa noite. Hoje é 20 de 1 de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus o guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. E que as bênçãos dele venham sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. As bênçãos dele venham sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, o Evangelho vê Jesus Cristo falando, parte 500. Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então Jesus queria que os discípulos, apóstolos, estivessem em paz, com paz, uns com os outros. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Então os discípulos se alegraram muito. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então Jesus Cristo fez, recebei o Espírito Santo. Eles receberam. Interessante. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retivertes, lhes serão retidos. Então, uma coisa eu digo para você, você tem que, eu e você, nós, você que me segue, você que segue a palavra de Deus, você que ouve o vídeo, você é 1.200 pessoas no Kawaii, eu digo uma coisa para você, não procure inimizade ou briga ou contenda, não cause, sabe o que? Uma raiva, amargura no seu próximo, nos seus filhos, nas suas filhas, sei lá, em quem quer que seja. Porque se uma pessoa lhe perdoar, se a pessoa não lhe perdoar, será retida. Se você viver fazendo mal, sei lá, perturbando, injuriando, fazendo alguma coisa contra o seu próximo não lhe perdoar, você pode sofrer alguma coisa má na eternidade, depois desta vida. Ó, aqueles a quem perdoaste os pecados, lhes serão perdoados. Se a pessoa perdoar. E aqueles a quem os retivertes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando viu Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então Tomé disse que só ia crer se ele colocasse o dedo no lugar dos cravos, na mão dele, no caso, onde foi apregado o prego. Os historiadores falam que era um prego de 15 centímetros, como se fosse uma chave dessa. Então Tomé disse, mas ele disse, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, onde ele pegou, no caso, a furada da lança, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, Jesus pediu para Tomé colocar. Mas Jesus não estava presente quando ele estava lá. E Jesus sabia que ele tinha falado isso. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, aquele que tudo pode, onipresente, aquele que está em todo canto, e onisciente, aquele que tudo sabe. Tanto Deus como Jesus era assim. Era e são assim. Eles eram e são. Então ele disse, Tomé,
Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. No caso, a mão dele é onde tinha o prego, né? Porque o prego era um prego de 15 centímetros, deve ter ficado um buraco, lógico. Vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no do outro lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé não estava sendo crente, ele estava sendo incrédulo. Se você crê nessa palavra, no Evangelho, se você crê em Deus, em Jesus Cristo, você está sendo crente. Vocês são crentes porque vocês crerem em Deus e em Jesus Cristo. Crente é aquele que crê no Evangelho. Então, se você crê nessa palavra, você é crente. Se você não crê, você não é crente. Então, você crê e você passa a ser crente. Agora, quando você obedece, você é um crente obediente. No caso, quando você ama o seu próximo, faz o bem, quando você ajuda, quando você não faz o mal, aí você está sendo um crente obediente. A Bíblia diz que o diabo, ele crê e estremece. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós, a humanidade hoje em dia que crê em Deus e em Jesus Cristo, são bem-aventurados porque nós cremos no Evangelho, no Deus, no Salvador. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que creiais em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então você crê e você tem a vida no nome de Jesus Cristo. Quando você crê, isso foi escrito para o ser humano crer. Por isso que existe a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e em outros lugares também tem as Escrituras Sagradas. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, ele fez muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, você tem vida em nome de Jesus Cristo. Então, receba a vida de Deus na sua vida.